do céu nos chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, da forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contigo. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Põe em fileira os astros do céu, nos chama pelo nome. Esse é o nosso Deus. Diz ao mar, aqui te detenhas, da forma aos montes. Soprou minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contigo. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus quer, rendição. Precisamos ser rendidos ao Senhor. Rendição. Rendidos ao Senhor. Ele só quer o coração rendido a Ele. Coloquemos de pé nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Salvador Jesus, ouvimos coisas maravilhosas, testemunhos lindos, hinos entoados, Pai querido, que alegrou o céu, eu tenho certeza. Agora queremos ouvir a tua santa e família palavra. Use o teu servo como o Senhor tem costume de usar e continua falando com a gente, Senhor, aqui nesta noite, em nome de Jesus. E nós não sabemos da nossa, quando a gente vê essa comparação, quando ele enfileira os astros dos céus, imagina o tamanho que nós somos para Ele. Nós somos tão pequenos, a gente é tão pequenininho, e Ele se importa conosco, né? Aleluia! Meus irmãos, eu sei que a gente já foi alimentado por essa palavra, mas eu preciso ler. No primeiro dia que o pastor me convidou, falou que eu ia trazer a palavra. Na primeira pregação, Deus já me deu o tema, em cima do que ele falou. Diz assim, você já conhece essa palavra, mas eu preciso ler essa passagem, essa porção. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 24, que fala da ovelha, da dracma e do filho perdido. Diz assim a palavra do Senhor:
Aproximaram-se, Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 24. Aproximavam-se, a versão é Nova Almeida atualizada. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus começa a contar algumas parábolas. A primeira: qual de vocês é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-a sobre os ombros, cheios de alegria. E indo para casa, reúne com os amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus. 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne com as amigas vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. E a terceira parábola fala: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os valores dos bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando-se tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens e vivendo de forma desenfreada. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquela fome, aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a uns dos cidadãos da terra, e ele mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. 16. Ali ele desejava alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e aqui eu estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Aí pulando por 20, e arrumando-se foi para o seu pai. No 21, e o filho lhe disse, quando encontrou o pai: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Repetindo aquilo que ele já tinha colocado no seu coração. Ele voltou. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e visto nele, põe um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam e matem um bezerro de corvo para comer e festejar. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, eu precisei ler, por quê? Nós já fomos ministrados aqui. Pastor Ivan falou da dracma perdida. Eu não vou pregar sobre a dracma perdida. Pastor Ivan disse que ela foi uma mulher inteligente. Ela acendeu a luz e correu atrás para achar sua dracma perdida. A minha esposa louvou que não é mais a dracma perdida. Nós não somos mais perdidos nesse mundo. Jesus nos encontrou. Mas eu não vou falar sobre a dracma. No dia 12, o irmão Ronaldo falou sobre o filho pródigo que perdeu tudo, saiu para viver a vida do bom vivant, e ali ele jogou tudo fora. Perdeu comunhão com os amigos, com os irmãos, perdeu comunhão com o pai. Mas eu não vou pregar sobre o filho pródigo, porque já fomos alimentados por isso. Quando foi semana passada, o irmão Júlio trouxe a palavra, pensei eu queria dizer sobre o que estava faltando das 3 parábolas, mas ele falou em Jó. Glória a Deus. Aí ele foi em Jó, e Jó foi um homem de Deus que Deus provou ele.
E Jó perdeu tudo. Mas aí Deus mostrou, falou para mim: eu estou no controle. Deus também não está no comando da sua vida, porque você não permite. Você não dá o remo do barco para ele comandar. Mas ele não perde o controle, porque ele é Deus, é sua essência. Amém? Estou lembrando, irmão, dos alimentos que nós tivemos. Eu não lembro o que eu jantei na segunda-feira. Eu não lembro o que eu alimentei na quarta-feira. Mas isso foi necessário para o meu corpo. E as palavras aqui ministradas na sexta-feira também foi necessário para o nosso espírito, para que a gente possa fortificar. Na nossa vida, a gente perde muitas coisas. E perdas são inevitáveis. A gente perde muitas coisas valorosas, outras nem tanto. A gente perde coisas da nossa vida que a gente fica, não interessa o valor delas, a gente fica procurando. Por exemplo, a gente vai pregar uma coisa simples, um arame na cerca, aí cai uma aresta. A primeira intenção sua é buscar essa aresta. Quando você dá aquela olhada, você nunca cai uma aresta, você não vai lançar aqui buscar outra para pregar, não. A intenção nossa é ir lá e buscar aquela aresta, nem que seja por algum segundo. Se encontrar, fica feliz, porque encontrou a aresta. Ou seja, as perdas da nossa vida são inevitáveis. Nós perdemos, né? Quem nunca perdeu, né? Chave, um documento, dinheiro. Quem nunca perdeu uma proposta boa de trabalho, uma proposta boa de negócio? Aleluia. Todos nós passando por perdas. Mas nós temos nosso instinto de buscar. Coisa importante, ou seja, buscar as coisas importantes que nós gastamos tempo com isso. Vamos falar de coisas importantes na nossa vida, que às vezes a gente nem dá conta. Quando a gente vai buscar, a gente nem dá conta. Na área física, perdemos ao pouco a nossa saúde, a nossa força, nosso vigor, a nossa memória. Isso são coisas do nosso dia a dia. Fisicamente isso acontece e a gente nem percebe. Hoje, eu quando entrei na Força Aérea, eu entrei 19 para 20 anos, fazia atividade física, fazia meu teste físico, eu tirava 10. Hoje eu tenho certeza que eu tiro 5. E o mínimo lá dentro é 6. Graças a Deus que eu sou aposentado. Mas a gente não percebe a perda que aos poucos a gente vai ter do vigor, da nossa saúde. A gente vai perder na área também emocional a vontade e a alegria de viver. A gente perde a nossa autoestima, segurança, paz interior ou entusiasmo da vida. A nossa vida emocional nós bem perdemos. Nós temos muitas perdas na nossa vida. E passa despercebido muitas delas. A gente nem percebe. Na área comportamental, nós perdemos o juízo, às vezes, o caráter. Nós perdemos o bom nome. E alguns devem ter a vergonha. Comete um pecado atrás do outro, comete uma falha, comete algo. E ela acaba se acostumando. Uma vez vi um pregador para os jovens e falando para os jovens. Aí o jovem vai e comete um pecadinho que tem nada a ver, que é uma das portas do inferno, vocês devem ter ouvido por aí. Ou nada a ver, é uma das portas que tem lá no inferno, vai para o inferno. E o jovem vai lá e comete um erro, um pecado. Estou falando só do jovem não, isso vai para todos, mas eu estou trazendo aqui para o jovem, não sei por quê. Não sei, Deus. Aí ele vai, tem nada a ver, fez algo errado, não caiu o raio do céu, não caiu o fogo daqui, não foi engolido pela terra. Amanhã ele faz outra, amanhã ele faz outra, amanhã ele faz outra. Mas lá em Mateus, aí chega o dia, e ele vai vivendo assim, e aí ele se corrompe. O nosso lado emocional, comportamental, perdão, faz com que a gente, o nosso comportamento que a gente pratica, faz com que a gente se corrompa, se a gente começar a entrar nessa porta do nada a ver. Lá em Mateus diz que a gente não tem que ter medo, o próprio Cristo que diz, não tenha medo de quem pode matar o corpo, porque depois que ele fizer isso, não pode fazer mais nada. Essa noite, de ontem para hoje, às 20 horas, na horário de Brasília, eu estava vendo lá, tinha um homem lá no estado do Alabama,
que estava no corredor da morte. Eles tentaram sacrificá-lo por injeção letal, não deu certo. Depois de 2 anos, quase 2 anos, eles resolveram executar ele de novo. E pelejou, houve a peleja de toda qualquer forma, né? Mas não, e ele foi executado. A vida dele acabou ali. Mas pelo que eu entendi, nesses anos que ele ficou preso por um crime horrível. Mas todos nós cometemos crimes horríveis. O pecado é um crime horrível na nossa vida. Por isso nós precisamos de Cristo. E no caso dele, ele foi condenado à morte. E acabou. Ele morreu, pelo que eu entendi, ele se converteu. Tinha uma pessoa lá que cuidava dele espiritualmente, pelo que eu entendi. Ele se converteu. Mas ali, o que aquele povo lá da Alabama pôde fazer com aquele homem? Pôde fazer com ele? Tirar a vida dele. Depois ele não podia fazer mais nada. Mais nada. Agora a Bíblia fala, Jesus fala assim, tem a medo daquele que pode lançar lançar você, lançar sua alma no inferno, arriscar seu nome do livro da vida. Esse sim nós temos que temer, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, Pai. Na área profissional também perdemos muita coisa. Perdemos emprego, perdemos um bom salário, um aumento de salário, perdemos uma promoção. Nós perdemos muita coisa também. Às vezes a gente faz um mau negócio, a gente perde dinheiro por causa desse mau negócio. Na área espiritual, meus irmãos, essa área, perdemos o hábito de ler e orar. Perdemos o costume de participar de cultos, de andar no poder do Espírito Santo. Lá na parte física a gente perde o vigor físico, e aqui na parte espiritual a gente perde o vigor espiritual. Então na vida nós perdemos muita coisa. Muitas dessas coisas a gente nem percebe. Perdemos a fé, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, a esperança. Perdemos a vontade de andar no poder do Espírito Santo. Dentro dessas coisas perdidas, tem muitas coisas que vão ser achadas, outras reconquistadas, outras encontradas. Algumas vão demorar, algumas você pode encontrar hoje ainda. Outras vai demorar um pouco mais. Mas nós estamos sempre à busca, à procura. Lembra da história da Leste? Involuntariamente, cara, quando eu vou falar para as mulheres, geralmente as mulheres cozinham, vai lá amassar o alho e o alho cai no chão. A primeira reação dela não é largar o alho e pegar outro lá, é dar uma olhada, ver se acha. Isso é nosso, é ser humano. Deus pôs isso dentro de nós. Buscar enquanto você pode achar. Por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse, quase assim, vou buscar enquanto você pode achar. E a Bíblia toda é repleta disso. Os evangelhos, todos eles praticamente, tá? Algumas coisas. Dessas 3 parábolas aqui, Jesus ensina o valor de buscar e achar o que se havia perdido. Na primeira parábola, Jesus fala da ovelha, ele fala da ovelha, da dracma, da moeda do filho perdido. Na primeira parábola, olha que interessante. Primeira parábola, ele fala da ovelha perdida, era 1%. Ou seja, de 100 ovelhas, uma foi perdida. A segunda parábola era a dracma de moeda, eram 10 moedas. Então ele está falando de 10%. Eram 10 moedas e eles perderam uma. E a terceira parábola, ele fala do filho perdido. Eram 2 e um foi perdido. A perda foi de 50%. Agora eu vou fazer uma passagem aqui de Jó. Jó perdeu 100%. Jó perdeu tudo, né? 100%. Aí a pergunta, né? Quanto significa para você em porcentagem do que você tem perdido, o que você perdeu? Eu fiz essa explanação aqui nas 5 áreas da nossa vida, justamente para levar aos irmãos e as pessoas que estão aqui a pensar naquilo que a gente perdeu. Físico, emocional, comportamental. A gente buscar isso que perdeu. E agora eu pergunto para vocês, quanto isso está representando em porcentagem na vida de vocês? 1%? 10%? 50%?
ou 100%? E quando você está se esforçando para buscar o que foi perdido? No caso da ovelha perdida, no versículo 4 e 7, percebemos que aqui o pastor ele foi buscar a ovelha perdida. E o que ele fez? Ele foi e deixou as 99 alimentadas lá no pasto, cuidado, bem cuidada, e foi buscar aquela uma que ficou para trás. Isso não significa que as 99 não vai ter importância, são importantes sim, mas nesse caso ele deixou tudo para trás para buscar que havia perdido, aquele 1% que ele perdeu. E quando ele foi atrás e buscou, encontrou aquela ovelha perdida, ele pegou a ovelha, pôs nos seus ombros e trouxe e fez festa com os amigos. Regozijou, alegrou-se com os amigos. Na verdade, isso tudo que está falando as parábolas, que Jesus conta aqui, é costume da época. Porque eles estavam criticando Jesus, que estava sentado e comendo com pecadores, os fariseus e os escribas. E Jesus mostrando para ele. Então, há muita festa, mais festa no céu, quando há um pecador que se arrepende, do que 99 justos. Ali Jesus estava dando uma pequena apertada ali nos escribas fariseus, se dizendo justo demais, para sentar com pecadores, não precisava buscar, e a função nossa é buscar. Aí a pergunta fala assim: o que você tem que deixar para trás para encontrar o que foi perdido? Esse 1% que você perdeu na sua vida, o que você tem que deixar para trás? O que você está fazendo? Fazer igual o pastor, deixe tudo para trás. Primeiro procure, encontre e retorne. Procure, encontre e retorne. Depois de retornar, comemora, jubila no Senhor, junto aos seus amigos, aquilo que você perdeu. Mas no caso da moeda perdida, da dracma perdida, você perdeu a dracma, vamos supor que não foi 1% só que eu perdi 10%. Eu tenho perdido 10% dentro dessas 5 áreas que o irmão disse: física, emocional, comportamental, profissional e espiritual. Tenho perdido, e com isso tudo está afetando a minha fé, meu relacionamento com Deus. No caso, a moeda, ela só não tinha um valor monetário, tinha um valor sentimental. Por quê? Era costume na época, as mulheres, era como se fosse um dote, né? Quando elas fossem casar, elas usavam uma tiara, uma diadema, com aquelas 10 moedas encravadas ali, no dia do seu casamento. Eu não sei se aquele só de enfeite ficava guardado, ou se era realmente algo que ela usava para ajudar no casamento, né? Para comprar as coisas dela, sei lá, roupa de cama, não sei, algo. Só sei que aquilo tinha um valor, não só monetário, mas também sentimental. Quando elas casavam, elas precisavam usar essas dracmas ali. A dracma de prata era o valor de um trabalho, de um dia, de um servidor braçal. E isso para a mulher, para conquistar isso para elas era muito difícil. Porque as mulheres não eram valorizadas, muito mesmo monetariamente naquela época. E ela fez tudo, aqui ela diz, ela fez a busca completa. Ela varreu a casa, acendeu a luz, arredou os móveis até encontrar. Só que tem um detalhe: ela perdeu essa moeda, não foi igual a ovelha, não. Essa moeda estava dentro de casa. Ela perdeu dentro de casa por causa do descuido dela, por causa de uma falta de cuidado dela. Estava dentro de casa. Ela perdeu. Essa moeda não estava perdida, ou seja, ela foi por falta de desatenção. Agora vem a pergunta segunda, né? O que a gente tem perdido dentro de casa? O que nós temos perdido dentro de casa? O amor, a atenção, o romantismo, o respeito, a falta de perdão, relacionamento com os filhos, dos filhos com Deus, está perdendo os filhos para o mundo. O que nós estamos perdendo dentro de casa? Ou ainda pior, perder o temor a Deus. Quando a gente perde o temor a Deus, o homem é aniquilado. Quando falo homem, é humanidade. Quando nós perdemos o temor a Deus, somos aniquilados.
O diabo ele vem fumegante. Quando nós perdemos o temor a Deus, aí acabou. Lembra que chegou aqui a 10%? Esses 10% está fazendo você perder o relacionamento com Deus, o respeito, o temor, o romantismo com a sua esposa, com o seu marido, a afeição com os filhos. O que está fazendo? Qual a falta de atenção, o descuidado que nós estamos tendo, que você está tendo, você está perdendo isso dentro da sua casa, é dentro da sua casa. É o seu porto seguro. A sua casa é o seu porto seguro. É onde está delimitado, onde o inimigo ele não pode chegar. Ele não tem licença nem autoridade para entrar. Se vier uma pessoa carregada de demônios, elas ficam lá fora, os demônios. As pessoas entram, mas os demônios ficam. Se dentro dessa igreja entrar alguma pessoa que é um demônio, se acaso falar e quer se manifestar, ele vai ser queimado pelo fogo que vem do céu. Porque nessa igreja aqui está cheio de anjos do Senhor, cheio de querubins, serafins e anjos de guerra, pronto para nos ajudar, pronto para ministrar para nós. No Velho Testamento foram eles usados para trazer as mensagens. No Novo Testamento não foi diferente. Hoje nós temos a essência de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Somos desses tamanhozinho para Deus, mas Ele nos escolheu para habitar. Foi Ele que nos escolheu para habitar. Não vamos perder o relacionamento com Deus. Isso é uma coisa interna. Isso é uma coisa que está dentro de nós. Não vamos perder, mas vamos continuar. Precisamos só fazer uma autoavaliação. E outra coisa, muitas coisas que foram perdidas dentro da nossa casa é por causa da indiferença. E sabe o que é indiferença? É o oposto ao amor. O oposto ao amor não é o ódio, não. É a indiferença. Lembra lá do negócio do bom samaritano? Lembra lá, por exemplo, essa passagem mesmo? Cheio de pecadores, pessoas precisando de palavras de exortação. E os fariseus escribas indiferentes com eles, pecadores sujos e imundos. Ou seja, essas pessoas estavam indiferentes. Falta de amor. Falta de amor. No caso do filho perdido, veja bem, olha só. A ovelha é um animal irracional. O pastor teve que ir atrás dela. A moeda é um objeto inanimado. A mulher teve que buscar. E o filho? O filho tem vontade própria. Foi porque quis. E vai ter que voltar porque quer. Deus, ele age assim. O pai, ele podia decidir: não vou te dar herança, não. Era costume, mas não era obrigação do pai entregar a parte da herança para o filho antes dele morrer ou quando estivesse prestes a morrer. Ele não tinha obrigação. O pai não tinha obrigação. E ele decidiu. Só para fato de conhecimento, o filho mais velho recebe o dobro do mais novo. Então, no caso, ele dividiu em 3, onde o filho mais velho ficou com 2 partes e o mais novo com 1. Lá em Deuteronômio, no capítulo, acho que 17, se não me engano, fala sobre isso. Essa divisão. O mais velho, o primeiro, fica com o dobro dos demais. E foi feita a divisão, ele pegou, partiu, decidiu pegar a parte dele. O pai foi, tudo bem, você quer? Vai. Foi por vontade própria. O filho perdido, ele quis se perder. Ele desejou isso, ele teve vontade. Deixou a sua casa, deixou seus irmãos, seu irmão, deixou seus amigos, familiares, deixou seu pai, perdeu o relacionamento com o pai, cortou o relacionamento com o pai. O filho, não o pai. O filho decidiu perder o relacionamento, cortar o relacionamento com o pai. E nesse caso foi o quê? 50%, né? O pai perdeu 50%. Quanto você tem perdido na sua vida?
Quanto você tem permitido na sua vida? Deus, ou seja, foi permitido desde Gênesis 3, quando o pecado entrou na vida do homem. Ali Deus já perdeu a humanidade, o relacionamento com o Filho, conosco. E Ele já preparou o plano do resgate da vitória. Deus quer resgatar você, Deus quer me resgatar, Deus está te resgatando. Deus nos resgata todo dia. Porque se Deus não fizer isso todo dia, nós não conseguimos caminhar seguindo a presença de Deus, não. Misericórdia dele é uma coisa para não ser consumida, mas o resgate dele na nossa vida é dia após dia, porque o pecado vem, me chama. Todo dia o pecado bate na porta. Todo dia nós temos que renunciar. O diabo não tem medo de vitória e conquista. Eu tenho uma igreja de 100 membros. Eu tenho uma equipe de louvor de 34, está quase virando uma orquestra. Eu tenho, sei lá, tantos livros escritos. Eu tenho isso, tenho aquilo. Conquista no reino do Senhor. O diabo tem medo de renúncia. Renúncia. Ele tem medo. Quando você, eu não estou dizendo que você tem coisa errada, mas lembra, quando Deus te dá as coisas, louva e agradeça a Deus, mas Ele tem medo de renúncia. Ele vai te oferecer um pão, quando foi com Cristo, e Cristo renunciou. Ele foi oferecer a Cristo lá no pináculo, falou dos anjos, e Cristo renunciou. Ele vai te oferecer muita coisa. Aos seus olhos vão ser coisas boas, mas renuncie. Na renúncia, o diabo, ele não age. O diabo, ele tem medo da renúncia. Renuncie o seu eu, renuncie o seu achismo, o seu ego. Renuncia. É fácil? Não é. Precisamos mortificar o nosso eu todo dia. Precisamos renunciar. É disso que o diabo tem medo. Renúncia. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não é isso, meu pastor? Paulo fala, todas as coisas que são lícitas, mas nem tudo me convém. Devemos renunciar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas aí o filho não foi, então o filho vai ter que vir, porque as portas estão lá. A Jerusalém está preparada, a casa do pai está preparada, mas se o filho não quiser estar pela porta estreita, não tem como. Então o filho, ele tem que cair em si, recuperar o seu juízo, como foi lá no caso do versículo 12 e 13. Ele caiu em si, aí ele viu, que lembrou que ele estava desejando comer a comida dos porcos. Ele falou, não sou mais digno de ser chamado seu filho, deixa eu trabalhar com você. Mas um pai que havia perdido 50%, ele chegou e falou assim, ele chegou e falou assim, não, eu tinha um filho que estava perdido e foi encontrado, estava morto e viveu. Aí vem e faz a festa, o filho junto os amigos, e faz a grande festa. Aí vem aquela pergunta, né? Quantos filhos de Deus que nós conhecemos aí que estão perdidos? Permita-me hoje, cheguei sabendo do falecimento de um jovem, eu não sei se é cristão, não sei se é, me desculpe que eu não conheço todo mundo, eu não sei se ele era um dos filhos perdidos de Deus e faleceu, né? Acabou, até aí acabou, daí para frente aí é com Deus, né? É Ele Deus agora, é Deus que decide agora, não tem mais. Engraçado que, meus irmãos, é uma coisa que a gente não pode esquecer. As pessoas pregam muito sobre Jesus que veio, né? E a gente tem que lembrar do Jesus que virá. Ele virá como juiz. Ele vai vir como juiz. Ele vai vir como juiz. Ele vai chegar na nossa vida e vai cumprir. Apartai, em seu nome expulsei demônios, seu nome fiz isso aqui. Apartai-vos de mim, não vos conheço. E outros, aquele tem o selo que ele reconhece para mim. Vinde a mim, benditos de meu Pai. É isso que ele fala. É isso que ele fala. Meus irmãos,
nós temos que nos fortalecer e focar no Cristo que está vindo, no Cristo que virá, não no que veio. Porque o que veio, se a gente ficar só no que veio, não, o que virá é a sentença, o que virá é para cumprir. Lembra que uma das portas do inferno é o nada a ver? Então temos que tomar cuidado. É o Cristo que virá. Estou concluindo, viu, meus irmãos, já? Ou seja, na primeira parábola a gente vê Jesus como um bom pastor. Aleluia. Aquele que vai atrás, que cuida da ovelha, para salvar a ovelha perdida. Na segunda parábola vemos a mulher que acende a candeia. Aqui a candeia que ilumina, está representada no Espírito Santo. O Espírito Santo é que ilumina o caminho para nós seguirmos até Cristo. Na terceira parábola fala do filho perdido que foi e voltou para o pai. O pai deu a ele o que ele quis. Ele foi por sua vontade própria, mas por sua vontade própria ele fez uma autoanálise. Ele viu que estava errado, que ele estava numa situação que não deveria estar, num lugar que não era dele, perdeu a comunhão com o pai, e ele retornou. E o pai o recebeu de braços abertos, aquele filho que havia perdido. Em Gênesis, desde Gênesis 3, essa luta, essa peleja de Deus conosco, muito tempo. A peleja de Deus comigo não eram os meus 51 anos de idade que eu tenho, não. Vou por 51 anos e 9 meses que eu fui gerado no ventre da minha mãe. Essa peleja de Deus contigo, jovens, 18, 19, 16 anos, 14, 15, não é o tempo de vida que você tem, mas o tempo que você teve no ventre da sua mãe, não. Essa peleja de Deus conosco é desde Gênesis 3. Porque Deus nos ama, porque quando Ele nos fez, nós somos a menina dos olhos dele. Quando Ele nos fez, a única coisa, pelo menos registrada na Bíblia. A Bíblia é a palavra. Se quer saber alguma coisa de Deus, é na Bíblia. A única coisa que Ele fez, a sua imagem e semelhança, fomos nós. Ele não fez nenhum animal, não fez nenhum dos anjos dos céus, não fez nada. A única coisa que Ele fez, sua imagem e semelhança, somos nós. Então nós somos a menina dos olhos dele. E Deus está pelejando conosco desde Gênesis 3, da queda do homem. Se alguém não conhecer, só lê Gênesis 3, vai ver lá. E na terceira, age como Deus Pai, que espera a volta do filho perdido e começa a abraçar e beijá-lo. Daqui, nessas parábolas, Jesus Cristo estava falando da Trindade, das três pessoas da Santíssima Trindade: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os três sempre agiram junto, os três é um só. Eu acho que eu postei no grupo dos 300 um vídeo, aquele rapaz explicando quem é Deus. Espetacular. Se os irmãos quiserem, só pedir a algum dos irmãos do grupo de missões que passa para os irmãos, tem mais contato. Em cada um desses casos tem uma grande festa, conforme está lá nos versículos, eu anotei aqui, 7, 9 e 23. Todos eles têm uma grande festa. No segundo, da dracma, fala dos anjos. Quando fala dos anjos, na primeira ele deu dos 99 justos, deu uma apertada lá nos fariseus. Na segunda, ele falou dos anjos, para dar testemunho dos céus, que os anjos são testemunhas dos céus. Que há a festa, a alegria do céu, quando um se arrepende. Quando um pecador se arrepende. No caso, a dracma foi uma dracma, que representava 10%. No caso do filho foi 50%, era um filho de dois filhos. E Jó, eu só falei de Jó só para lembrar, Jó perdeu tudo. Então, pergunto para vocês, né? O que vocês têm perdido? Quanto por cento da sua vida, nas suas áreas física, emocional, comportamental, de fé, espiritual, vocês têm perdido? 1%? 10%, 50% ou 100%? Pô, perdi, quebrei todo o meu relacionamento com Deus, com os meus irmãos, com os meus amigos, e não tem, como se diz, não tem solução. Tem Jó. Só uma observação: o diabo tocou em tudo, não tocou em Jó, mas um detalhe também, não tocou na mulher dele.
Na mulher de João não foi tocado. Se eu estiver errado, me corrige, pastor. Ela não foi tocada, porque ela vai dizer, é uma só carne e um só corpo. Olha aqui, Deus. Hã? Glória a Deus, já não toca. Misericórdia. Oh, aleluia. Em cada casa, glória a Deus, aleluia. Né? Em Lucas 11, 9, também Mateus 7, 7, diz assim, ó. Por isso digo a vocês, peçam, isso é Jesus falando, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Ou seja, deve ter uma busca inconstante por aquilo que você perdeu. Nós devemos pedir, buscar, bater e achar e comemorar, mas tudo isso depende da vontade nossa, da nossa vontade, do nosso desejo de pedir, buscar, achar e retornar e comemorar, jubilar no Senhor. Tá? Meus irmãos, eu peço aos irmãos que reflitam durante a semana. Quando eu trouxe a explanação ali das 5 áreas, não foi para provocar feridas, não é uma mensagem buscando mexer em feridas, isso, aquilo, é para alertar os irmãos do nada a ver, das coisas que a gente nem percebe. Primeiro eu comecei falando da saúde nossa, do nosso dia a dia. A gente, poxa, eu conseguia correr 3 mil metros, 4 mil metros, 5 mil metros lá no teste físico. Hoje eu não consigo mais. São coisas que vão acontecendo na nossa vida. A igreja aqui, ó, passei um tempo a gente limpando a igreja. Em uma semana, vocês não têm noção do tanto de terra que vive dentro dessa igreja em uma semana. É porque ninguém percebe. A gente não percebe, mas assim que os irmãos saem, em cima aqui do altar, aqui assim já tem poeira, tem terra. Entendeu? Então isso é nossa lei, a gente nem percebe, mas o inimigo vai jogando essa poeirinha dele sobre nós. E nós precisamos renunciar aos manjares do inimigo.